Há momentos na vida em que sabemos exatamente o que precisa ser feito, mas ainda assim hesitamos. A decisão está diante de nós, clara como o dia, mas algo nos impede de agir. O tempo passa, a oportunidade continua ali por um instante, até que, sem perceber, ela se dissolve diante dos nossos olhos, deixando apenas a dúvida. E se eu tivesse tomado uma atitude? A verdade é que toda a sua vida pode mudar com uma única decisão. O problema é que muitas vezes o medo, a insegurança e até mesmo o comodismo fazem com que adiemos aquilo que já deveríamos ter feito. Quem nunca ficou preso em um ciclo de indecisão, esperando pelo tal do momento certo, que na verdade nunca chega? Ele não chega porque ele não existe. Muitas vezes, essa espera é apenas uma desculpa para não enfrentar o que precisa ser enfrentado. A procrastinação não acontece apenas em tarefas simples do dia a dia. Não se trata apenas de deixar para amanhã a organização da casa ou o início de uma dieta. Ela atinge áreas muito mais profundas, como decisões que afetam nosso propósito, nossa fé e nossa caminhada com Deus. Acreditamos que temos tempo de sobra, mas a realidade é que cada escolha adiada pode ser uma porta que se fecha. A Bíblia nos alerta sobre isso de forma muito clara. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, está escrito: "Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer." Se não sabemos o que o amanhã nos reserva, por que insistimos em viver como se tivéssemos controle sobre o tempo? Quantas vezes Deus já colocou algo em nosso coração e, mesmo sabendo o que devemos fazer, escolhemos esperar? Às vezes é uma mudança de vida, um pedido de perdão, uma entrega mais profunda à presença dele. Mas em vez de obedecermos, continuamos empurrando com a barriga algo que já sabemos que precisamos fazer. E nessa hesitação, vamos nos afastando daquilo que poderia transformar a nossa história. A questão não é apenas perder tempo, mas perder oportunidades. Porque enquanto ficamos parados, a vida segue. As portas que estavam abertas podem não estar mais amanhã. As pessoas que estavam ao nosso lado podem não estar mais no futuro. E o pior de tudo, a voz de Deus que hoje fala ao nosso coração pode se tornar cada vez mais distante se continuarmos ignorando o chamado dele. O tempo nunca volta. Cada dia que passa é um dia a menos. E mesmo sabendo disso, continuamos insistindo em deixar para depois aquilo que sabemos que deve ser feito agora. Mas e se amanhã não houver mais a chance de escolher? E se aquilo que você tanto postergou se tornar a sua maior lamentação? É difícil encarar essa verdade, mas quantos arrependimentos vêm exatamente das decisões que não foram tomadas? Daquele "e se" que fica martelando na mente. E se eu tivesse aceitado aquela oportunidade? E se eu tivesse pedido perdão? E se eu tivesse confiado em Deus ao invés de esperar tanto? A procrastinação não é apenas uma questão de tempo, mas de destino. Porque enquanto hesitamos, perdemos não apenas chances, mas também crescimento, maturidade e experiências que poderiam nos tornar pessoas melhores. Deus nos dá oportunidades, mas Ele não pode decidir por nós. O livre-arbítrio é nosso, e com ele vem a responsabilidade de agir. O tempo certo para agir é aquele que Deus já colocou diante de você. E se Ele está te chamando para tomar uma decisão, não é por acaso. Ele não exige que você tenha todas as respostas, apenas que confie e dê o primeiro passo. Porque no fim, esperar pode custar mais caro do que errar. O erro pode ensinar, mas a omissão te aprisiona. E ninguém quer viver preso no peso do que poderia ter sido. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existe um engano sutil que prende muitas pessoas no mesmo lugar.
A crença de que sempre haverá tempo. É fácil justificar a inércia com frases como "depois eu resolvo", "quando as coisas melhorarem, eu decido", ou "não estou pronto ainda". Mas a verdade é que a vida não espera, e cada decisão adiada pode se transformar em um fardo pesado no futuro. Muitas escolhas que hoje parecem pequenas podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. A hesitação em tomar uma atitude pode não apenas retardar o crescimento, mas também impedir completamente algo que Deus já preparou. Um novo caminho pode estar diante de nós, mas sem a coragem de dar o primeiro passo, ficamos parados diante da porta, sem nunca atravessá-la. O medo é um dos maiores responsáveis por esse bloqueio. O medo de errar, de não ser suficiente, de não estar pronto. Mas será que existe um momento perfeito? A vida nos ensina que esperar a condição ideal pode ser apenas uma forma de nos escondermos daquilo que precisa ser enfrentado. Se deixamos para depois aquilo que precisa ser resolvido hoje, abrimos espaço para o arrependimento. Quantas vezes olhamos para trás e pensamos, se eu tivesse feito aquilo antes, hoje tudo seria diferente. O problema é que, na maioria das vezes, não adiamos decisões porque não sabemos o que fazer, mas porque evitamos lidar com as consequências da escolha. A incerteza gera desconforto e, para fugir dele, muitas pessoas se acomodam em situações que já não fazem mais sentido. O emprego que não traz realização, o relacionamento que não cresce para lugar nenhum, a fé que não é vivida de maneira plena. Tudo isso poderia mudar com uma única decisão, mas a resistência em sair da zona de conforto mantém tudo estagnado. E enquanto hesitamos, a vida segue. As oportunidades que hoje parecem acessíveis podem não estar mais disponíveis amanhã. Algumas portas se fecham e nem sempre é possível reabri-las. Deus nos dá o presente do tempo, mas a administração desse tempo cabe a nós. É por isso que a palavra nos alerta em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Viver com sabedoria significa reconhecer que cada instante importa. O amanhã não nos pertence. E desperdiçar o hoje com hesitação é um risco alto demais para correr. Quando Deus coloca algo em nosso coração, não é para que fiquemos analisando indefinidamente, mas para que tenhamos fé e confiança para agir. A questão não é apenas o que estamos adiando, mas o que estamos perdendo por não decidir. Cada dia de espera pode significar um dia a menos vivendo aquilo que já poderíamos estar experimentando. Muitas pessoas vivem presas na espera de um momento ideal que nunca se concretiza. A ideia de que existe uma hora perfeita para tomar decisões cria um ciclo de adiamento contínuo, onde nada parece suficientemente pronto para acontecer. O medo do desconhecido, a preocupação com o futuro e a necessidade de segurança absoluta fazem com que oportunidades sejam desperdiçadas, simplesmente porque a mente insiste em esperar por um cenário mais favorável. A realidade, no entanto, é que o tempo certo nunca chega para quem está sempre esperando mais garantias. A perfeição que muitos buscam antes de agir é uma ilusão, porque a vida não opera dentro de um sistema previsível. Sempre haverá desafios, riscos e variáveis que não podem ser controladas. Quem passa tempo demais analisando todas as possibilidades acaba paralisado pela dúvida, enquanto aqueles que decidem com coragem avançam, erram, aprendem e crescem. Muitas mudanças não acontecem porque alguém escolheu esperar. Projetos que nunca saíram do papel, relacionamentos que nunca evoluíram, sonhos que foram deixados de lado porque a condição ideal nunca se apresentou. A ideia de que só é possível seguir em frente quando tudo estiver ajustado leva à estagnação,
porque a estabilidade plena é rara. A vida é feita de movimento, de adaptação, de aprendizado no caminho. O crescimento acontece quando há disposição para lidar com os desafios, não quando tudo já está resolvido antes mesmo de começar. A insegurança costuma ser a maior justificativa para esse tipo de adiamento. O medo do fracasso, da rejeição, da mudança, a preocupação excessiva com a opinião alheia, a sensação de que não se está pronto, a necessidade de mais preparo. Mas o preparo real acontece no processo e não antes dele. Muitos que esperam estar totalmente prontos para agir nunca começam, porque a sensação de estar pronto, na verdade, vem depois da experiência e não antes dela. Na Bíblia, há um alerta claro sobre essa armadilha da espera. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, está escrito: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Esse versículo expõe uma verdade profunda. Quem espera por condições perfeitas para agir nunca sairá do lugar. Quem passa tempo demais avaliando os riscos, temendo o que pode dar errado, nunca tomará uma atitude e, como consequência, não verá os frutos que poderiam ser colhidos. O mundo não para que ninguém tome coragem. O tempo avança e leva consigo as oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas. Adiar indefinidamente significa perder momentos valiosos que jamais poderão ser recuperados. A grande questão não está no tempo em si, mas na disposição de enxergar que a única hora certa para mudar é agora. Quem entende isso caminha para frente, enquanto quem insiste em esperar continua estagnado, assistindo a vida passar sem nunca dar o primeiro passo. Tomar uma decisão pode ser assustador. Mudar de direção, sair do que é conhecido e enfrentar o desconhecido exige coragem. Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas a incerteza sobre o futuro faz com que permaneçam no mesmo lugar. O medo cria barreiras invisíveis que impedem o avanço, tornando-se um dos maiores inimigos de qualquer transformação. A resistência em agir não vem apenas da dúvida sobre qual decisão tomar, mas da preocupação com as consequências. E se eu escolher errado? E se as coisas não saírem como eu espero? E se for um erro irreversível? Esses questionamentos fazem parte do processo, mas quando se tornam uma prisão, impedem qualquer progresso. Enquanto a mente se debate com suposições e possibilidades, a vida real continua acontecendo e a oportunidade de mudança pode ser desperdiçada. O medo não pode ser ignorado, mas também não deve ser o fator que define as escolhas. Ele sempre estará presente em momentos de transição, mas não pode ser maior do que a confiança naquilo que já está claro dentro do coração. A insegurança faz parte da caminhada, mas aqueles que seguem em frente, mesmo sem ter todas as respostas, são os que experimentam crescimento e transformação. A necessidade de controle também desempenha um papel importante nessa resistência. Muitas pessoas adiam decisões porque querem garantir que tudo sairá conforme o planejado, mas a realidade é que nem sempre haverá certezas absolutas. O controle total é uma ilusão, e esperar por ele pode significar perder oportunidades valiosas. A fé, em sua essência, envolve confiar mesmo sem enxergar o caminho completo. A Bíblia ensina sobre essa confiança quando diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse versículo não diz que não haverá desafios, nem que tudo será fácil, mas reafirma que há uma força maior sustentando aqueles que decidem caminhar. O medo pode tentar impedir o avanço, mas ele não precisa ter a palavra final. A escolha de seguir adiante, mesmo diante da incerteza,
Abre portas que permaneceriam fechadas para quem insiste em esperar segurança total antes de agir. Muitas vidas permanecem estagnadas não por falta de oportunidade, mas por falta de decisão. O desejo de mudança existe, mas a resistência impede qualquer passo concreto. Enquanto isso, os dias passam e aquilo que poderia ser diferente continua exatamente do mesmo jeito. Superar essa barreira exige mais do que vontade, exige ação. A transformação acontece quando a decisão é tomada, não quando todas as dúvidas desaparecem. Quem compreende isso percebe que o medo pode existir, mas não tem poder suficiente para impedir alguém de avançar. O primeiro passo pode parecer difícil, mas sem ele, nada jamais muda. O tempo não faz pausas para que possamos decidir. Ele avança, independentemente de estarmos prontos ou não. Muitas vezes, a falsa sensação de controle nos faz acreditar que teremos sempre outra chance, que haverá um novo momento mais adequado, que podemos deixar para depois sem consequências. Mas será que realmente há garantias de que a oportunidade estará disponível no futuro? Muitas escolhas não são apenas uma questão de vontade, mas também de tempo. Há portas que se fecham quando são ignoradas, há convites que não se repetem e há pessoas que não estarão para sempre ao nosso lado. O que hoje parece acessível pode não estar mais amanhã. Não porque Deus retira suas promessas, mas porque a vida segue em movimento. E o que não é aproveitado no momento certo pode não estar mais ao alcance. Essa realidade se aplica a todas as áreas. Há momentos em que Deus toca o coração de alguém para tomar uma decisão, seja um pedido de perdão, um recomeço, um passo de fé ou um novo caminho. Mas a hesitação pode custar caro. Nem sempre haverá outra chance de falar com alguém, de corrigir um erro, de aceitar um chamado. O tempo não pergunta se estamos prontos, ele apenas continua avançando. O perigo está na falsa sensação de que sempre haverá um amanhã. A mente encontra justificativas para postergar o que precisa ser feito, mas o coração carrega o peso daquilo que foi negligenciado. O arrependimento não surge apenas das escolhas erradas, mas também das decisões que nunca foram tomadas. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Salmos, capítulo 90, versículo 12, está escrito: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa passagem não fala apenas sobre reconhecer a passagem do tempo, mas sobre usá-lo com discernimento. Quem compreende o valor de cada dia não desperdiça oportunidades, não vive preso em dúvidas intermináveis e não adia mudanças que já deveriam ter sido feitas. O presente é a única garantia que temos. O que precisa ser feito não pode ficar preso à incerteza do futuro. Esperar demais pode significar perder completamente aquilo que Deus já colocou diante de nós. Quantas vezes as oportunidades não são vistas como respostas de oração? Quantas vezes aquilo que foi pedido já está acessível, mas a indecisão impede a ação? A vida não espera por quem está sempre planejando, mas nunca agindo. O tempo que Deus nos dá deve ser aproveitado com responsabilidade, sem desperdício. Quando o coração sente que algo precisa ser feito, quando a consciência aponta para uma escolha necessária, o momento certo já chegou. Quem aprende isso para de olhar para trás com arrependimento e passa a viver com sabedoria, aproveitando cada chance dada por Deus. Cada escolha que adiamos é um passo a mais para longe do que Deus deseja realizar em nossas vidas. O tempo não volta. E as oportunidades que hoje estão ao nosso alcance podem não estar mais amanhã. O medo, a incerteza e a busca por um momento perfeito não podem ser obstáculos para aquilo que já precisa ser decidido. Deus não nos pede que tenhamos todas as respostas, mas que confiemos nele e sigamos adiante.
Se existe algo dentro do seu coração que você sabe que precisa ser feito, não ignore essa voz. Se Deus está tocando a sua alma para tomar uma decisão, não resista. Ele não exige que você tenha tudo sob controle, mas que tenha fé suficiente para dar o primeiro passo. Agora, eu quero te convidar para um momento especial de oração. Acalme sua respiração, acalme o seu coração e entregue a Deus aquilo que tem te paralisado. Ele está pronto para te fortalecer e guiar cada passo. Ore comigo e juntos vamos buscar coragem para agir conforme a vontade dele. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença com humildade e com o coração aberto. Sei que o tempo passa e tantas vezes adiei decisões que já deveriam ter sido tomadas. Peço que o Senhor olhe para mim com misericórdia e me ajude a enxergar aquilo que preciso fazer sem medo e sem hesitação. Quantas vezes, Pai, hesitei diante de uma escolha, esperando o momento perfeito, o sinal claro, a certeza absoluta. Mas agora eu entendo que a fé não precisa de todas as respostas, e sim de confiança no Senhor. Sei que cada passo que dou na tua direção é guiado pela tua mão, e é isso que desejo, caminhar segundo a tua vontade, sem permitir que o medo me paralise. Ajuda-me a compreender que o tempo certo para agir é aquele que o Senhor já colocou diante de mim. Que eu não perca mais oportunidades, que eu não me deixe ser vencido pela insegurança ou pelo temor do que pode acontecer. Quero viver em obediência à tua voz, pois sei que os teus planos são maiores do que os meus, e os teus caminhos são mais altos do que os meus pensamentos. Se há algo que eu tenho adiado por medo de errar, coloca em meu coração a convicção necessária para seguir em frente. Se há decisões que eu venho evitando porque parecem difíceis demais, dá-me força para enfrentá-las sem vacilar. Se há mudanças que precisam ser feitas, prepara-me para aceitá-las com fé, sem olhar para trás. Senhor, sei que muitas vezes o que me impede de decidir não é a falta de direção, mas a resistência em abandonar o que é seguro. Ajuda-me a confiar que, mesmo quando não enxergo tudo claramente, o Senhor já preparou o caminho para mim. Que eu tenha coragem para sair da minha zona de conforto, para romper com ciclos que não me fazem crescer, para tomar atitudes que me aproximam do teu propósito. Se há relacionamentos que precisam de restauração, dá-me sabedoria para saber como agir. Se há uma porta aberta que eu venho ignorando por insegurança, toca o meu coração para que eu não a deixe passar. Se há um chamado que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, que eu não hesite em dizer sim. Não quero ser alguém que olha para trás e se arrepende do que não fez. Quero viver plenamente, sabendo que cada escolha tomada com fé me aproxima daquilo que o Senhor sonhou para mim. Ensina-me a contar os meus dias, a valorizar cada oportunidade e a não desperdiçar as chances que o Senhor coloca diante de mim. Eu te entrego tudo, Pai, os meus medos, as minhas indecisões, os meus anseios. Que a tua sabedoria me guie e que a tua paz me acompanhe em cada passo. Eu confio em ti, descanso em ti e sei que o Senhor cuida de tudo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Quantas oportunidades já passaram despercebidas, simplesmente porque foram adiadas? Quantos momentos poderiam ter sido diferentes se a decisão tivesse sido tomada no tempo certo? A vida não espera e cada escolha feita ou ignorada molda o nosso caminho. O agora é tudo o que realmente temos, e Deus nos chama a viver com coragem, confiando que Ele está à frente de cada passo. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar essa caminhada conosco. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que precisam ouvir. E nos comentários, declare sua fé deixando a frase:
Eu escolho confiar e agir no tempo de Deus. Escrevendo isso, você não só fortalece sua decisão diante do Senhor, mas também encoraja outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo dilema. Agora, se você deseja um tempo de crescimento espiritual, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos.